Olá, olá, olá! Começando o Rabiscos especialíssimo hoje, Spoken, dá o play na poesia, Jéssica Balbino, tudo bem? Sim, tudo bem, Tadeu Rodrigues. Chegou a hora da gente falar do Spoken, que a gente vem rodeando Finalmente! aí. A gente vem rodeando, cobre slam, faz matéria com algumas pessoas, faz alguns episódios, mas a gente resolveu dedicar um episódio especial para o Spoken, que é uma prática que tem crescido bastante no Brasil, tem vindo bastante informação, bastante gente praticando, bastante gente já fazendo há algum tempo e se disseminando bastante por aí, e é uma coisa muito gostosa. Para quem não conhece, é urgente conhecer. Vem de Spoken porque é muito legal. É poesia falada, para quem não é íntimo ainda ao tema, é um tipo de poesia falada, ela é muito tocante, a poesia parece que ela fica concreta, pertinho da gente, perto dos nossos ouvidos, parece que a gente pode até tocá-la, né? Muito legal. Sim, é uma poesia muito sensitiva, muito visceral e que está intimamente ligado aos saraus, à oralidade, né? Então, sei lá, ao repente, ao próprio rap, aos slams, que são os campeonatos de poesia falada, é uma prática que está intimamente ligada com isso, então, mas também está musicada, né? Então tem ali uma peculiaridade, uma particularidade, e que é muito gostosa. É muito comum lá fora, especialmente nos Estados Unidos, já desde a década de 60, 70, que tem registros já do Spoken, mas no Brasil é uma cena que tem se solidificado agora. Ele Então conversa com hip hop, com rap, né? conversa muito, mas também conversa com o repente, mas também Aham. conversa com a embolada. Eu acho que conversa muito aí Tudo que com várias é, pessoas. Nos Estados Unidos, tudo sobretudo, que é conversa muito falado. com o rap, né? E é muito gostoso, então acho que vale muito a pena, assim, para quem gosta de literatura, né? Para quem se sente muito tocado, especialmente com poesia, vale conhecer E o a gente Spoken. não pode esquecer isso que você falou, né? O Brasil tem grandes talentos da poesia falada, né? O Sim, cordel, da oralidade, a né? oralidade é incrível e a gente que funciona bem assim também. Sim, e é muito tocante. Eu acho que cada disco, cada música, cada espetáculo de spoken word é um mergulho diferente, é uma experiência diferente que você vive, né? Então, às vezes, você tem um mergulho numa, sei lá, numa poesia de uma pessoa, e aí você vai ver um outro espetáculo e é outra coisa totalmente diferente, e acaba sendo muito bacana, né? E é meio viciante, assim. Você Nós vamos, vê uma vez e quer ficar não sempre. quer parar, né? Nós vamos ouvir um time de pessoas fantástico, assim, né? Os precursores, o pessoal que está produzindo, pessoal muito talentoso, e a gente vai começar com a Roberta Estrela Dalva, né? Que é uma das precursoras do Spoken Word e do Slam no Brasil, né? Das competições de poesia no Brasil. A gente Sim, eu tô muito pode. feliz com o time que a gente reuniu e mais feliz ainda de poder começar com a Roberta Estrela Dalva, que é uma inspiração imensa, assim, não só pra mim, mas pra muita gente, né? Vamos ouvi-la então? Bora! Bom, a tradução ao pé da letra de spoken word seria palavra falada, né? Mas a gente traduz como poesia falada. E tem esse nome porque o spoken word é como se fosse uma nave-mãe, né? Uma árvore que está dentro de uma... Na verdade, um galho que está dentro de uma árvore, que é a árvore da oralidade, né? Que tem 1000 galhos, tem os trovadores lá medievais, tem os griots na África, tem toda sorte de poesia oral aqui do Brasil, né? Martelo agalopado e o repente, e toda a diversidade que é infinita daqui. E tem um braço que é o spoken word, que abriga vários outros galhos dentro dele. Antigamente, quando se vendia ainda discos, né, tinha essas grandes lojas Virgin, Tower Records em Nova York, nos países que tinham uma cena de spoken word muito prolífica. Você tinha lá a prateleira de rap, a prateleira de rock, a prateleira de não sei lá o que, tinha uma prateleira spoken word, que são artistas que fazem poesia falada, com música ou sem música, é uma coisa específica, né? E aí tem vários... Todos esses primórdios, né, dos poetas orais, dos griots, dos poetas gregos lá, dos trovadores medievais e tudo mais, mas tem
tem também uma raiz, assim, no começo do século XX, os textos gravados e difundidos pelas rádios nos Estados Unidos, né? Tem ali o movimento beatnik, né? O Kerouac, Ginsberg, Burroughs, esses saraus que eram feitos ali ao som de bebop, né? Uma tradição da poesia falada também. Todo o movimento pelos direitos civis americano, né? Com poetas como Amiri Baraka, e não só poetas, né? Também políticos, porque se você vê um discurso do Malcolm X, da Angela Davis, ou mesmo esportistas do Muhammad Ali, né, tem algo de poesia falada, uma cadência, né? E nisso o spoken word se emana também com as origens do rap. As performances literárias contemporâneas, nos Estados Unidos também os poetas latinos, né, como Miguel Pinheiro, Miguel Algarín, os Nuyorican, né, que tem um clube famoso lá que é o Nuyorican Poets Café, uma comunidade porto-riquenha ali, latina, né, e ainda nesse filão, a música negra, né, o Gil Scott Heron, ou Gil Scott Heron, ou What Prophets, ou Last Poets, que tem essa pegada de tambor, né. O Gil Scott Heron, depois ele tem, né, álbuns que tem outros instrumentos, mas o primeiro álbum dele é tambor e voz, por exemplo. Então essa também é uma influência. Artistas como Laurie Anderson ou Leonard Cohen também. As coisas da Jamaica, né, de poesia falada, toast, dubbing, que influenciaram pra caramba o hip hop. Então, tudo isso são coisas que influenciam, mas o que faz o spoken word ser spoken word é essa identificação com o termo, e quem está abrigado sobre esse guarda-chuva, né? A gente costuma dizer que o slam mesmo, as batalhas de poesia que acontecem, né, aqui no Brasil e em outros lugares do mundo, elas são batalhas, competições de spoken word. Tem gente até que fala que o slam é o esporte do spoken word, o esporte da poesia falada, né? Embora haja controvérsias, né? A gente fala, pô, mas poesia com esporte, jogo, controvérsias à parte, tem isso também. E a gente tem muitos artistas aqui, né? Você pode ver essa influência, por exemplo, no samba mesmo, tem artistas que começam, terminam a música falando alguma coisa na música. Você tem Arnaldo Antunes, você tem o Lirinha, né? Tem 1000 artistas que estão nessa praia da poesia falada, né? Ou o Gaspar mesmo, dos África Brasil, ele gosta de falar canto falado, né? Ele usa canto falado. Então, acho que resumindo assim rapidamente, o spoken word seria isso, né? Poesia falada. E tem artistas quando você olha a biografia de alguns artistas, principalmente gringos, tem lá poet, spoken word artist, de artista do spoken word, né? Artista da poesia falada, né? A gente tem usado o slammer aqui, né? E poeta pra gente também tem poetas, por exemplo, do slam que usam só isso, né? Então, numa mini bio, poeta, e isso quer dizer que é poeta da oralidade e não necessariamente da página, né? Ou da página e da oralidade. Acho que é isso. E nessa esteira do spoken word, né, tem artistas que eu admiro muito. Tem um que é um ídolo mesmo, eu tive a oportunidade de trabalhar 2 vezes com ele aqui no Brasil, é o Saul Williams, né, que é um cara que vem do teatro, tem uma influência do rap, do hip hop, mas é um spoken word artist, é um artista da poesia falada, né? Quando ele atua, ele traz isso, quando ele canta, ele traz isso. Então, quando ele atua no cinema, ele traz isso, eu me identifico muito. Eu fiz em 2007 um espetáculo chamado Vai Te Catar, e que não tinha nada, tinha um palquinho de 1,20 m por 1,20 m, um microfone, um pedal de efeitos, e a ideia era, com poucos elementos, fazer as pessoas verem tudo aquilo que eu estava almejando, né? Então a ideia era trabalhar com a palavra como um pedaço de madeira que se talha, ou um pedaço de argila que se molda, e criar o cenário que eu queria que as pessoas vissem com a palavra, usando de ritmo, de graves e agudos, de efeitos com a voz. É uma viagem, né? Usar a voz, o corpo, a expressão, a métrica e tudo isso. E eu tenho um show também que é o Slam Blues,
que é um show de poesia com blues, né? Não é um show de blues com poesia. E isso é um show literário, né? É um show que a poesia vai levando e o blues vai entrando ali para ir costurando. Mas o foco é a poesia falada e foi muito legal. Eu fiz ele aqui em São Paulo e viajei um pouco. E é muito interessante ver a disposição que as pessoas têm, né, para ouvir poesia. Acho que é uma volta da voz também, né? Da voz com o corpo e da voz pela voz. Tipo esse podcast aqui que vocês estão ouvindo, né? Os podcasts voltaram com tudo. Então é o triunfo da voz novamente, né? As pessoas pararem para ouvir uma voz, uma frequência, que é sobretudo uma frequência, né? Porque uma voz não é só uma voz ali, a voz falada. A voz é traz um ente, né? Um ser, uma ancestralidade, uma memória, uma voz traz tudo isso. Sempre muito bom ouvir a Roberta, né, Jéssica? Não, é muito incrível e ela traz várias referências, né? A Roberta é tipo uma enciclopédia da oralidade também que vai falando. Toda vez que eu escuto a Roberta eu fico muito impactada. Eu falo, quando eu crescer eu quero falar um pouco como ela fala, ter essa desenvoltura. Agradecer ela aí por ter topado participar do nosso episódio. A Roberta é sempre muito querida, muito talentosa. É muito gostoso vê-la falar, vê-la de perto, é muito gostoso vê-la declamar. Ela manda muito, assim, ela prega muito essa importância da oralidade também, né? Junta música. Sim, ela milita, né, nessa muito questão. Legal. E é muito bom. E aí, saindo da Roberta, uma das artistas que mais se destacam nesse cenário do spoken word no Brasil e também fora dele, inclusive na Espanha, na Europa, Portugal, enfim, é a Mel Duarte. Então acho que é legal a gente ouvir também um pouquinho do que ela tem para contar pra gente sobre essa incursão. Já participou do Rabisco, né? Tem um episódio com ela inteiro. Tem um episódio com ela. Vamos ouvir o que ela tem para falar então dessa incursão nesse universo. Oi, aqui é Mel Duarte, poeta, escritora, slammer e produtora cultural. Eu hoje faço parte da coletiva Slam das Minas SP, que é uma batalha de poesia voltada ao gênero feminino e mulheres e homens trans. E, além disso, trabalho com os meus livros, com o meu disco e, entre outras coisas mais ligadas à palavra. Eu fui conhecer o termo spoken word e o que isso significava também através do Zap Slam, que foi o primeiro slam brasileiro, e isso foi na cidade de São Paulo por volta de 2013. Eu acredito que comecei a trabalhar com esse viés sem mesmo saber que existia um nome próprio para isso. E daí, quando eu comecei a conhecer e entender que haviam estudos a respeito do spoken word, eu comecei a me aprofundar mais. Entendi que era uma outra plataforma de fato em que a minha palavra pudesse circular, né? E que não é simplesmente só falar, e sim compreender como as palavras são ditas. E tendo consciência, eu consegui melhorar o meu trabalho e inserir de vez esse aspecto dentro da minha carreira artística. Legal. E a Mel também, ela falou um pouco sobre o disco que ela lançou ano passado, né? O Mormaço, entre outras formas de calor, que é um disco de spoken, e ela marca um lugar muito importante porque é a primeira mulher negra brasileira a lançar um disco de spoken. Então vamos ouvir um pouquinho do que ela fala sobre isso. Bom, o Mormaço é o meu primeiro trabalho musical. Ele é um disco com 10 faixas, algumas participações especiais, com uma proposta de falar e provocar o amor, o afeto, a paixão, o tesão entre as pessoas. É um disco para refletir sobre o amor. E é o primeiro trabalho feito nesse viés da poesia falada de uma poeta negra brasileira. Então, Mormaço acaba sendo assim a minha primeira experiência com o spoken e a música. E eu fiquei super satisfeita com o resultado. Poderia te comer com os olhos, aqui de longe mesmo, para saborear
cada pedaço seu, sem pressa, instigando o paladar da minha pupila, dilatada ao lhe ver. A gente ouviu aí o trechinho da música Faminta dela também, muito legal. Sim, muito lindo. E aí ela tem um outro projeto de spoken word já na área. Vamos ouvir ela falar dele também, bora lá. Vamos lá. Bom, na verdade, já existe um outro projeto que eu faço junto com as minhas parceiras do Islã das Minas SP. A gente tem um espetáculo com banda e que conta com a participação também da Luísa Romão, chamado Mudas, um espetáculo de spoken. E, para além desse projeto e do Mormaço, tenho ideias de fazer outros projetos, sim. Eu estou escrevendo a respeito, mas, para além de colocar novos projetos na rua, eu sei que o Mormaço ainda não conseguiu desenvolver todo o seu potencial nas ruas, então eu também quero poder dar uma atenção bacana para ele, poder levar ele para outros espaços, até começar a apresentar novos projetos. Muito legal. Nossa, que bacana ouvi-las, né? Não, Mel Duarte é incrível. Eu acho que quem ainda não ouviu, tá chegando agora no Rabiscos, vale ouvir o episódio que ela participa e vale jogar o nome dela no Google, vale procurar no Spotify, nos streamings todos, e ouvir o disco Mormaço e entrar em contato mais com a arte dela, que é uma artista incrível da palavra. E até aqui a gente falou com artistas da palavra, mas também, igual eu falei no começo, tem muito do spoken no rap, né? A Roberta também fala bastante disso. E eu fiquei muito feliz de a gente ter falado com o artista, com o rapper, que é o Marcelo Gugu. Grande Marcelo Gugu, que também... Ele é muito incrível. Ele, enfim, vocês vão ouvir. Vamos ouvir junto aqui o que ele fala pra gente sobre também esse percurso no spoken word. Salve, meu nome é Marcelo Gugu. Sou MC. Basicamente, quando eu era criança, eu queria trampar num circo, domando leões para encantar as pessoas. Eu acho que atingi meu objetivo, porque trampar com as palavras é a mesma coisa. Vacilou, elas te engolem. Eu tenho um projeto de literatura, de releituras literárias. Faço uma oficina de escrita, tenho uma palestra que fala sobre a história do hip hop. E tem um disco que tá no forno aí, meu segundo disco. O primeiro saiu em 2013. E o segundo, Azul Índigo, tá pra sair em breve. Só estamos esperando aí a crise do corona amenizar pra gente conseguir voltar pro estúdio e terminar. O Gugu aí sempre bem humorado, né? Com trabalhos intensos na área do spoken word aí. Bem legal, hein? Sim, vamos continuar ouvindo o que ele conta sobre o que é o spoken na perspectiva dele e como é que ele conheceu, que são histórias muito gostosas da gente entrar em contato. Vamos lá. Eu entendo o spoken word como uma manifestação visceral da palavra, sabe? Quase um culto à ancestralidade, assim. Tem muito, acho que, a ver com os griots, chefes tribais, tá ligado? A tradição oral. Eu acho que o spoken, ele representa a liberdade de se expressar da maneira mais crua possível em relação a significados e significantes, tá ligado? Você pode ter um spoken longo, um spoken curto, pode ter figura de linguagem como pode não ter. Ele é do jeito que você quiser que ele seja, e ele é aquilo que você quiser que ele seja, sabe? Eu acho isso muito, muito bonito, porque ele não tem regra, ele não tem norma fixa, ele se encaixa com aquilo que você deseja expressar. Eu acho que é uma forma muito genuína de arte, e eu acho que é uma forma muito crua, nua, real, sabe? Vem de dentro, assim. Eu acho o spoken word uma manifestação artística muito bonita, porque ela remete ao estado mais puro, que é você pegar um microfone e falar o que você está sentindo. Ele não precisa ser rimado, mas ele pode ser rimado. Ele pode ter uma construção complexa, como ele pode ser muito simples. Eu acho que o spoken, ele obedece o sentimento, e é isso que cativa e encanta as pessoas, sabe? As pessoas passam a se ver naquilo que foi dito muitas vezes, passam a se identificar,
porque as pessoas sentem aquilo que você está falando. Eu acho isso muito bonito. Legal que o Gugu traz bastante referências aí, né? Inclusive falando da Roberta, do Hermes Salcaldi, do Askins Quintê. E é muito bacana essas trocas e essas indicações que dá, que a gente pode sempre ampliar o nosso leque de como ouvinte aí também, né? Sim, e fortalece também e não esquece quem veio antes, né? Quem tá ali do lado, quem tá na trincheira, que são esses nomes que ele citou. E ele fala também do Gil Scott Heron, que eu acho que é muito bacana. Vamos ouvir o que ele fala sobre isso. Salve! Meu nome é Marcelo Gugu. Nesse exato momento você está ouvindo aí Até Que Enfim Gugu. Eu conheci o trabalho do Gil Scott Heron quando eu comecei a pesquisar algumas coisas sobre hip hop. Eu queria saber a história do hip hop, eu queria saber de onde veio, quem eram os caras que fundaram, quem eram as minas que participaram, quem estava na festa, quem era isso, quem era aquilo, e eu cheguei no Gil Scott. E aí a primeira vez que eu escutei Gil Scott, uma das primeiras músicas que eu ouvi foi a Revolução Não Será Televisionada. E tinha uma energia, tem uma energia aquilo, né? Tipo, a forma que ele entrega, a forma como ele canta, que ele imposta a voz, que ele, né? Então a revolução não vai ser televisionada, não vai vir por fax, não sei o que, não sei o que. E eu fiquei muito de cara, assim, porque eu vi essa energia, por exemplo, no Public Enemy. Saca? Fight the power, os caras cantando e falando, e, sabe? Energia, assim. E aí eu pensei, bom, então talvez esse cara seja o elo perdido, sabe? Na minha cabeça, assim, tentando entender. Talvez esse cara seja o elo perdido entre a década de 70 e a década de 80. Então, esse cara foi o que fez a transição da disco ou da soul music pro rap de fato, assim, sabe? Lógico, depois eu fui estudando e fui vendo que não era só ele, que tinham várias outras pessoas fazendo coisas semelhantes, que ele foi uma parcela importante, mas que outras pessoas também foram, enfim. E aí, tipo, foi massa porque assim, quando eu ouvi A Revolução Não Vai Ser Televisionada, com toda aquela força, com todo aquele, sabe, era imponente a coisa toda. Eu fiquei pensando, pô, eu preciso trazer isso pra minha arte, assim, essa entrega, essa, sabe, as pessoas precisam sentir aquilo que eu tô falando, porque eu ficava arrepiado quando eu ouvia, eu falava, é isso, cara. Isso não tem data de validade, isso vai vencer o tempo. Isso vai vencer a morte. Ele morreu, essa coisa vai continuar fluindo, porque ele vai marcar uma geração. Ele, entendeu? Eu ouvia isso e eu ficava de cara assim. E me apaixonei pelo trabalho dele. Tanto que quando ele ia tocar aqui no Brasil, né? Há uns anos atrás, no Sesc Vila Mariana. E aí ele passou mal, voltou para os Estados Unidos e faleceu uns dias depois. E o Sesc ia reembolsar, né? A gente levava um ingresso lá e o Sesc reembolsava. Eu não levei, eu tenho ingresso até hoje. Aí depois comprei livro, né? O Abutre, aí pô, montei a discografia e tal. Eu acho que foi um cara muito à frente do tempo, assim. É um cara que sempre quando eu me sinto num bloqueio criativo, ou então eu preciso me inspirar assim, eu pego pra escutar o que Jill Scott tem pra dizer. E é muito incrível, assim. Ele sempre arranja uma forma de, sei lá, me dar uma luz ali, falar, ó, é aqui. Aí eu falar, obrigado, Jill Scott. E aí eu coloquei o nome da faixa que abre meu primeiro disco, Jill Scott, porque meio que eu acho que ele é o pai do rap, assim. Eu meio que na minha cabeça coloquei ele como o pai do rap. Apesar de Kool Herc, Bambata, Flash, Cass, enfim. Eu coloquei o Jill Scott como o pai do rap pra mim, assim, sabe? Da entrega, da rima. E aí eu resolvi homenagear ele. Massa demais, Jéssica. Não, tá muito incrível esse episódio. Vai ser um daqueles que eu brigo pra não acabar. Uma das coisas que eu acho que são mais interessantes, tipo, no universo do hip hop, do spoken word, do slam, da poesia, é essa chama, sabe? É essa faísca que se acende, essa coisa energética, esse desejo do conhecimento que o Gugu tem falado, né? Então, esse mesmo fascínio que ele fala da sensação que ele teve quando ele ouviu o Gil Scott Heron pela primeira vez, é o que a gente sente, por exemplo, é o que eu sinto agora gravando esse episódio.
E aí o Gugu, ele tem uma faixa muito linda que, tipo, eu caí nela uma vez muito por acaso no meio do trânsito e parei para ouvir, que é Onde Morrem os Elefantes. Então, vamos ouvir um trechinho da faixa e ouvir o que ele fala sobre essa história, que é muito emocionante, né? Porque o Spoken é isso, é emoção, aguenta o coração. Vai ouvir um trechinho da faixa, então, e depois a gente já corta para ele falando sobre ela, beleza? Bora. Um belo dia, minha mãe entrou em casa dizendo que minha avó tinha arrumado um namorado novo, seu Roberto. Primeiro achei que era mentira, que era mais uma história que minha mãe tinha inventado para me provocar. A faixa Onde Morrem os Elefantes surgiu quando eu quis um dia falar sobre Alzheimer. Eu tenho uma tia que ela hoje está bem debilitada da memória, ela mora numa casa de repouso, e a irmã dela, minha avó, que também tem seus momentos ali em relação à memória. Quando eu comecei a rabiscar essa faixa, eu queria que ela, na verdade, soasse como um abraço para as pessoas que conhecem ou que cuidam de pessoas que têm Alzheimer, sabe? Porque sempre que você vai falar de Alzheimer com pessoas cuidadoras ou então netos ou filhos, você vê que essas pessoas, elas se sentem acolhidas, sabe? Tipo, alguém sabe o que eu tô passando. E eu queria muito que essa música fosse esse carinho, fosse essa, olha, eu te entendo, sabe? E acho que eu e o Du, né, que foi a gente que fez a música, né? A gente foi lapidando, foi ouvindo e chegou num ponto que a gente entendeu que era isso, que tinha chego nesse denominador que eu queria, que era dessa música soar realmente como um colo para alguém que está cansado, né? Para alguém que está triste, para alguém que está se sentindo sozinho, que não acha justo, porque eu não acho justo essa doença. Eu não acho justo você morrer sem saber quem você foi. Não acho justo nem você morrer sem lembrar que você viveu, sabe? A coisa assim. E aí, eu nunca sei qual é o efeito que minhas coisas têm quando eu termino de escrever. Eu olho e falo, legal, ficou bacana. E aí, a primeira vez que eu fiz foi no Sesc Campinas, num evento de poesia, inclusive. Teve um gringo que veio e tal, a gente fez uma roda de conversa e eu fiz ela. E aí, uma menina se emocionou muito e minha tia estava na plateia, uma tia de Campinas. E a gente teve uma tia de Campinas também que, quando um pouco antes de falecer, apresentava sinais de Alzheimer. Ela chorou muito também. Eu falei, nossa, nem tinha me ligado. E aí eu pensei, puxa, acho que vai magoar muitas pessoas, mas aí essas pessoas vieram falar comigo e aí elas falaram, pô, olha, muito obrigado, foi tudo que eu quis dizer um dia e não consegui. Eu falei, então, acho que é isso, acho que a poesia tem isso também, das pessoas conseguirem se ver e fazer delas a voz que muitas vezes elas não tiveram, né? Demais, hein? Nossa, muito. Altas histórias, né? Que episódio, que episódio. Que legal, cara. E acho que tá muito bonito, mas eu não podia deixar de ouvir a Tatiana Nascimento para falar da relação dela com o Spoken Word. Para começar, que a Tatiana, ela é centro-oestina, então ela mora em Brasília, no Distrito Federal, e tem um trabalho muito importante na poesia brasileira. É uma das criadoras da Padê Editorial e tem uma história muito interessante. Legal demais. Vamos ouvir a Tatiana então também. Já partindo pro final, né? Bora. Meu nome é Tatiana Nascimento. Sou brasiliense. Tenho 39 anos. Eu ganhei de uma amiga um CD quando eu tinha 15 anos, da Elisa Lucinda. Foi a primeira vez que eu ouvi poemas falados e cheguei perto da obra de uma autora negra. Gosto de pensar que as artes da palavra falada são um projeto de expressividade que tira a poesia das estantes muito duras, da erudição incompreensível,
das noções tradicionais e estereotipadas de poesia que seja difícil demais a ponto de não caber na língua, não caber na boca, não poder voar no vento, né? Depois que eu consegui sair do armário como poeta, que foi bem recentemente, em 2015, 2014, final de 2014, começo de 2015, eu consegui reconfigurar a minha produção poética. Eu escrevo desde criança. Poesia, conto, romance, novela, teatro, ensaio, mais poesia e conto. E há muitos anos em escrevendo poesia organizadamente, assim, publicando em blog, fazendo zine. Mas quando eu comecei a participar de saraus e de slams, achei um lugar de falar meus poemas pela minha própria voz, com a minha própria noção e apresentação subjetiva de performatividade. E o meu cancionário, que veio um pouco depois da minha estreia tardia como poeta, está totalmente mergulhado na noção de palavra falada como arte expressiva, né? Máquina de sentido falada. Meus shows geralmente são de música e poesia, como é o Meio Beat, Meio Banzo, que é esse projeto muito lindo, abençoado pela Baía de Todos os Orixás, porque começou em Salvador, em 2017, quando eu conheci Fabi Carneiro e ela me apresentou ao marido, Zé Balbino, que é produtor musical e que faz beats. Eu sempre gostei de música eletrônica desde que eu era criança. Eu amava Information Society e montar o projeto do Meio Beat, Meio Banzo com o Balbino foi um encontro de uma alegria profunda e muito agradecida, assim, porque ele vestiu minhas canções com roupas tecnológicas muito bonitas, essa noção mais tradicional que a gente tem de tecnologia, né, como algo feito pela máquina. E ficou um sistema controverso muito interessante, assim, o jeito de arranjar as canções, né, porque eu escrevo, canto, recito de forma muito orgânica, assim. Minha fala depende muito da minha respiração. Tenho bronquite asmática desde criança, né? Fui ficando mais lenta com o passar dos tempos. Respiro fundo para poder falar. E a esse banzo, essa noção política, cultural, histórica, de saudade da diáspora negra, essa noção foi amplificada. O meu banzo foi amplificado pelos beats do Balbino, que é um pesquisador de música negra muito erudito. Pesquisa música negra tanto no continente africano quanto nas Américas Latinas e Caribe. Conhece muitos ritmos brasileiros, talvez caribes mesmo, né? Devem ter tantos caribes quanto tem Brasis. E aí a gente conseguiu conversar desde as nossas diferenças de forma muito bonita, assim. Ele é um cara hétero, né? Eu uma sapatão. E a gente juntou no projeto outras expressividades de outros artistas, especialmente artistas LGBTs da diáspora negra, fazendo vídeos que foram projetados durante as apresentações físicas que rolaram em Salvador em 2017. Aí eu fiquei bem feliz agora que esse ano fui contemplado num edital aqui de Brasília para fazer uma versão do Meio Beat, Meio Banzo online, inspirada no seu Lá na Laje. Eu montei a hashtag Lá na Live e tenho feito algumas apresentações. E uma delas vai ser o Meio Beat, Meio Banzo, agora em abril. Tô bem feliz mesmo porque esse projeto
surpreende e alegra muito meu coração. É importante quando, para uma compositora como eu, né, que toca muito pouco instrumento, que depende de outras pessoas para harmonizarem as canções, quando a música fica pronta é sempre uma surpresa, assim, mas eu consigo imaginar um pouco os caminhos que o violão pode tomar, que um piano pode tomar, os caminhos da guitarra, do baixo. Eu toquei baixo numa banda de hardcore há muito tempo, quando eu era bem jovem, mas o impacto do arranjo eletrônico é muito surpreendente, assim, é uma alegria muito grata. Todos os meus trabalhos envolvem spoken, ou isso que eu tô chamando de arte da palavra falada, porque tem uma permeabilidade grande entre o meu cancionário e a minha poesia. Acho importante ter momentos falados junto aos cantados, assim como eu acho importante o rolê das repetições, né? E aí eu faço a festa com o meu looper. E quando eu tô sem o looper, insisto muito nas repetições forjadas pela máquina da boca mesmo. Quero te agradecer por me convidar. Espero que a gente se reveja logo menos. Espero que você possa ver a apresentação hashtag lá na live do Meio Beat Meio Banzo. Tenho muita gratidão a você por me relembrar sempre da importância desse projeto para mim. E espero que um dia role uma apresentação presencial numa cidade em que a gente esteja ocupando ao mesmo tempo, para que eu possa te convidar. Muito axé pros seus projetos, querido. Um beijo. Chegando ao fim o nosso episódio, Jéssica. Eu vou ter que fazer birra, né? Porque eu não quero acabar, mas a gente já Que tá legal a Tati falando aí. Obrigado, viu, Tatiana? Obrigado a todo mundo que está Eu quero agradecer mandando os áudios pra gente. imensamente todo mundo que se dispôs a gravar em meio à quarentena da pandemia do coronavírus. Então, Pois é. enviar os áudios, Tanto que é difícil, né? a ouvir a proposta do episódio e tudo mais. Então, obrigada mesmo a Roberto Estrela Dalva, Mel Duarte, Marcelo Gugu e Tatiana Nascimento. E vocês que estão nos ouvindo aqui até esse final, esse foi o nosso episódio sobre Spoken, dá o play na poesia, e eu espero que vocês conheçam o Spoken, apertem esse play, frequentem os saraus, frequentem os slams, falem sobre isso. Vale muito a pena conhecer. Fiquei muito feliz de falar sobre poesia falada, poesia que é sempre tão frequente, tão recorrente aqui no Rabiscos. Fiquei muito feliz com essa turma que participou. Quero convidar todo mundo para participar isoladamente. A Mel já veio, mas ela pode voltar a hora que ela quiser, que a casa dela também. Todo mundo pode voltar, todo mundo vai voltar, eu quero falar com todo mundo. Então é isso, muito obrigado. Isso, vamos lá? Obrigada, Tadeu Rodrigues. Vamos fechar o nosso episódio então, e semana que vem a gente está de volta. Sim, beijo. Beijo, tchau, tchau.